A Noruega é uma das nações mais ricas e desenvolvidas de todo o mundo, tanto em PIB per capita quanto em estoque de capital. O país está localizado na Península da Escandinávia e tem um pouco mais de 5 milhões de habitantes, sendo a quarta nação nórdica mais populosa. Seu PIB é de 362 bilhões de dólares, segundo os dados de 2020 do FMI. No Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, a Noruega está entre os 3 principais países há vários anos. Os noruegueses desfrutam de um elevado padrão de vida e, em várias ocasiões, o país foi classificado como o melhor país para se viver. Mas de onde vem tanta riqueza? Como a Noruega conseguiu atingir um patamar como esse? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Como a Noruega ficou tão rica? A Noruega nem sempre foi rica. No início do século passado, a economia norueguesa se baseava basicamente na pesca e em serviços de navegação, e mesmo sendo neutros em relação à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, os noruegueses tiveram que lidar com a invasão e a ocupação dos alemães nos anos 40. Até o final da guerra, havia 2 economias norueguesas: a doméstica, controlada pelos alemães, e a estrangeira, controlada pelos noruegueses e aliados. A economia estrangeira foi estabelecida principalmente com base na enorme frota mercante norueguesa, que novamente estava entre as maiores do mundo, representando mais de 7% da tonelagem total mundial. 90% desse capital flutuante escapou dos alemães. Os navios foram unidos em uma empresa estatal, que arrecadou dinheiro para financiar a economia estrangeira. A economia doméstica, no entanto, lutou com uma queda significativa na produção, pressão inflacionária e racionamento de bens importantes, que 3 milhões de noruegueses tiveram que compartilhar com 400 mil alemães que ocuparam o país. Após a guerra, o desafio era reconstruir a economia e restabelecer a ordem política e econômica. Devido à falta de moedas fortes, a Noruega acaba aceitando a ajuda dos Estados Unidos através do Plano Marshall, ou Plano de Recuperação Europeia, um programa de ajuda econômica dos Estados Unidos aos países da Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. O objetivo do plano era reconstruir economicamente os países europeus ocidentais que foram destruídos ou que sofreram perdas com a ocorrência da guerra. Ao receber 400 milhões de dólares de 1948 a 1952, a Noruega pode então se reerguer. Nessa época, com parte dos esforços de reconstrução, a Noruega aderiu ao sistema de Bretton Woods, ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio, ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial e também optou por se tornar membro da OTAN e das Nações Unidas. Os anos de 1950 a 1973 são frequentemente chamados de Era de Ouro da economia norueguesa. O PIB per capita apresentou uma taxa de crescimento anual de 3,3%. O comércio exterior intensificou-se ainda mais. O desemprego quase não existia e a taxa de inflação se manteve estável. Isso tem sido muitas vezes explicado pelo grande setor público e um bom planejamento econômico. O modelo nórdico, com seu enorme setor público, foi considerado um sucesso neste período. A partir da década de 1970, o crescimento do país foi resultado da descoberta de grandes jazidas de petróleo no Mar do Norte e no Mar da Noruega. Poucas pessoas acreditavam que aquela região pudesse esconder ricos depósitos de petróleo e gás natural. No entanto, a descoberta de gás na Holanda em 1959 fez com que as pessoas revisassem seu pensamento sobre o potencial petrolífero do Mar do Norte. Em 1969, a Phillips Petroleum descobriu recursos petrolíferos no campo Ekofisk, que foi definido como parte da plataforma continental norueguesa. Antes de iniciar sua produção comercial de petróleo, o governo decidiu estabelecer um marco regulatório que permitisse um trabalho conjunto com as empresas privadas. Em 1972, criou-se uma agência reguladora,
a direção de petróleo norueguês, garantindo a competitividade e o equilíbrio na atuação da Station, atual Equinor, e demais empresas. A produção de petróleo trouxe um significativo retorno financeiro ao país, o que dificultou que outros setores industriais se mantivessem competitivos. Em 1974, o governo resolveu limitar novas concessões e controlar o ritmo das operações, uma decisão que se revelou crucial para evitar a maldição do petróleo. Inicialmente, os recursos do petróleo foram investidos em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia para permitir sua exploração em águas profundas. E no início dos anos 90 foi criado o Fundo Soberano Norueguês. O governo percebeu que sua economia não poderia ficar totalmente dependente de uma commodity, que pode mudar de uma hora para outra, como o petróleo. Por isso, a ideia de um fundo que pudesse estabilizar os picos e depressões do petróleo era realmente muito boa. Além disso, o plano também serve como reserva financeira e como plano de poupança a longo prazo. A receita do petróleo tem sido muito importante para a Noruega, mas um dia o petróleo acabará. E pensando na escassez desse produto, o fundo serve para proteger o futuro da economia norueguesa. Os recursos são aplicados em ações de empresas estrangeiras para diversificar a sua economia e impedir a circulação excessiva de dinheiro no país e seus impactos inflacionários. Em média, o governo deve gastar apenas o equivalente a um retorno real do fundo, estimado em cerca de 3% ao ano. Dessa forma, as receitas do petróleo são introduzidas gradualmente na economia. Ao mesmo tempo, apenas o retorno do fundo é gasto, e não o capital do fundo. Esse investimento é um dos maiores do mundo, possuindo quase 1,5% de todas as ações das empresas listadas no mundo. Em setembro de 2018, o fundo norueguês alcançou $1 trilhão, que renderia cerca de $200 mil para cada cidadão norueguês, caso fosse dividido entre toda a população. A maior parte do dinheiro está investido em ações das maiores companhias do mundo, cerca de 66,2%, e o restante em títulos de renda fixa, 31,2%, e imóveis com 2,6%. Como vimos, o setor de petróleo é muito importante para a Noruega. Mas além disso, a economia norueguesa se baseia na exploração de outros recursos naturais, como a energia hidroelétrica, minerais e peixe. Ao contrário de muitos outros países ricos em matérias-primas, os recursos naturais ajudaram a tornar a Noruega uma das economias mais prósperas do mundo. Com uma economia saudável e a substancial riqueza acumulada, chego à conclusão de que a Noruega irá permanecer entre os países mais ricos do mundo em um futuro previsível. Se você chegou até aqui, responde aí nos comentários abaixo se você também concorda e até o próximo vídeo.